Discover Houston, negative return. Continuando o raciocínio da aula anterior, e eu precisei parar, porque é melhor assim para ela não confundir a cabeça de vocês, que aí vocês podem voltar lá e ver a aula especificamente sobre aquele tema. E o tema dessa aula é alinhamento. Alinhamento é uma coisa simplesmente fundamental no design. E a gente vai entender por que o criador aqui desse layout fez algumas escolhas muito importantes, tá? Existem alguns critérios ali de alinhamento, vocês vão entender. E aqui a gente tinha feito nessa aula as linhas, mas eu não fiz as linhas verticais, por quê? Porque agora que a gente vai fazer, vai entender por que para que serve o alinhamento. O alinhamento nada mais é do que manter as informações organizadas por critério. Então você tem diversos tipos de critérios possíveis para alinhamento. Por exemplo, nesse caso aqui, se eu puxar uma linha, que antes da gente começar, que no caso eu estou criando aqui as linhas guias, né, primeiro de tudo, você observa que esse objeto aqui, ó, o 2 e no caso 2 e o texto, eles estão alinhados. Eles estão totalmente alinhados. Por outro lado, esse objeto e esse outro, eles não estão alinhados. Estão seguindo um tipo diferente de alinhamento. Seria um alinhamento central, vou falar sobre isso daqui a pouco. Da mesma forma, você tem aqui o objeto do centro. Eu não entendi por que eles preferiram jogar esse objeto para cá, esse conjunto aqui. Lembra da proximidade? Esse conjunto ele está aqui, não está alinhado com esse outro. Eu, particularmente, colocaria eles todos alinhados, assim como todos os outros da esquerda também alinhados. Okay? O porquê que um está aqui e outro está aqui, por que está assim, isso aí a gente vai entrar em mais detalhes na aula de distribuição. Mas você também tem um outro tipo de alinhamento aqui dentro, que ainda assim é um alinhamento totalmente equilibrado. Por quê? Esse alinhamento, que ele segue principalmente a diretriz da esquerda, a gente vai entender isso por que o texto ele tem que estar sempre da esquerda para a direita. Eu estou falando aqui sobre critérios ocidentais. Ele é muito mais legível do que se você colocar o texto alinhado à direita, porque a pessoa ela poderia ter feito esse aqui à esquerda e esse aqui à direita, sempre com o objeto de desejo principal do lado onde o texto é direcionado, a partir de qual alinhamento ele é direcionado. Nesse caso, não. A pessoa escolheu sempre da esquerda porque, na verdade, é o correto a se fazer, tá? Porque o nosso olho ele tem uma familiaridade melhor com essas coisas. O que acontece? A palavra que esse texto e essa palavra e esse outro, eles têm uma diretriz diferente dos outros, porque eles preferiam criar um alinhamento central. No caso do alinhamento central, quando você puxa aqui uma informação para você colocar no meio, colocar exatamente no meio do texto, você percebe que o texto é como se ele tivesse dividido em duas partes. Isso geralmente a gente utiliza muito para título. E aí, nesse caso, eu já vou até voltar lá naquela imagem minha, que aí você vai perceber que, mesmo subconscientemente, porque isso aqui eu já faço automático, daqui a um tempo vocês também vão estar fazendo isso aqui automático, você percebe que esse texto ele está alinhado à esquerda, enquanto que esse está alinhado ao centro. E por quê? Porque isso aqui é um título. Eu também poderia alinhar o título à esquerda, eu também poderia alinhar o título ao próprio texto aqui, mas eu preferia alinhar ele ao centro. Agora, se caso eu pegar essa imagem e colocar ela lá no Photoshop, vocês vão perceber que existe um alinhamento aqui. Tanto esse texto quanto esse, eles estão alinhados. O objeto aqui de desejo principal, por outro lado, está centralizado. Eu não coloquei ele alinhado aqui de forma deliberada. Porque no caso ele não cabia aqui e tal, eu precisei pensar na distribuição. Tudo isso com o tempo é que vocês vão pegando, tá, pessoal? Isso aqui não é de um dia para o outro, não. Então, prestem muita atenção em todo o material que você vê na rua. Você olha! E é assim que eu fazia quando eu estava aprendendo design, né? Eu, por exemplo, eu saía de casa e aí eu começava a ver os banners, os flyers. Às vezes eu ia numa pizzaria, numa padaria. Eu começava a perceber, prestar atenção nesses detalhes, para saber se a pessoa que fez utilizou ou não. Porque tem muitos amadores por aí que não estudam direito e são o tal do sobrinho. E ele chega e simplesmente faz, porque sim, aí você percebe um monte de erros de diagramação. Tinha uma época que eu trabalhava para uma empresa de aviamentos no centro de Belo Horizonte, né? E aqui perto tem o chamado Mercado Novo. Esse Mercado Novo é onde tem várias gráficas e lá o pessoal chega para fazer artes. Eles fazem artes desse tipo aqui. É um estilo de arte, tá? Isso é muito comum você encontrar em pequenas lojas por aí. Que é esse trabalho absolutamente amador, onde o cara só vai, chega e já vai atacando informação.
E não tem nada de alinhamento aqui. Você vê que a confusão é cada coisa para um lado, cada coisa tem uma cor, tem uma fonte, tem um estilo e tal, pá, pá, pá. Cara, isso aqui é um erro muito grave, tá? Muito grave. Vocês podem observar a diferença entre isso aqui, ó, que tem todo um trabalho de design por trás. Você vê a diferença quando você vê, ó. Entendeu? Um outro exemplo é uma coisa desse tipo. Aí vem um monte de desenho, aí vem o cara, aí foto, e poluído, e... Vamos pegar, vamos manter isso aqui como referência? Vamos deixar essas referências legais aqui? Que aí lá na frente a gente vai voltando e vai observando, ó, isso aqui tem esse erro. Então aqui vamos observar primeiro os alinhamentos. Não tem nada de alinhamento aqui. É cada um por si só e é Deus por todos. É isso? Eles ainda tentam dar uma, sabe, uma miguelada aqui, mas não chegam muito longe, não. E beleza, a gente entendeu que o alinhamento é importante por isso. Então, todos os objetos que estejam relacionados a um assunto, eles vão estar próximos, lembra? Proximidade e agora alinhamento. Então, vamos começar, Robson, que eu já não aguento mais falar e não fazer? Vamos. Então, eu vou duplicar aqui essa camada. Na verdade, duplicar não, desculpa. Eu vou, na verdade, retirar esse background aqui no modo de lock, né? E vou jogar essa camada por cima para poder trabalhar nela. E por que eu vou manter essa outra camada embaixo? Porque aqui, ó, eu posso usar ele para poder... Na verdade, vamos deixar em cima mesmo. Vamos apagar ele, que a gente pode utilizar como referência para a gente ir voltando nele sempre que precisar, ok? Agora, esse aqui eu vou travar ele. E aí, vamos começar da seguinte forma. Vamos começar colocando um texto aqui. Para colocar texto, aperta T. A gente vai criar uma caixa de texto aqui, cobrindo esta região. Lembrando que a gente está levando em consideração esse alinhamento aqui, então é por isso que a gente colocou a linha, porque a gente já sabe que ele vai ficar alinhado aqui. Bom, a gente pode repetir o texto, não precisa ser um texto exatamente igual, tá? Saiba quem é seu. Robson, mas cadê o texto? Calma. Vou clicar aqui 2 vezes. Eu vou colocar esse texto em preto. E depois eu vou reorganizar a camada para ele ficar por cima aqui. Beleza? Porque no caso essa camada está ficando por cima. Não precisa ficar por cima. Calma. De novo. Vamos só tirar a visualização dela aqui. Porque é isso aqui que estava atrapalhando a gente. É que ela vai servir de referência para a gente aqui. A gente pode, inclusive, talvez deixar ela aqui, ó, em opacidade menor. Para diminuir a opacidade da imagem, a gente vem aqui. Bom, essa aqui é a minha fonte. Não precisa ser a mesma fonte, tá, pessoal? Inclusive, eu vou deixar vocês livres dessa questão de fonte. Utilizem a fonte que vocês quiserem para fazer o texto. Tá? Não tem problema. Nesse caso, o que eu fiz aqui? Explicando. Deixa eu só selecionar o texto aqui, porque como esse texto está grande, ele está com um espaçamento grande, ele está com todas as informações, na verdade, todas as coisas que eu coloquei estão para baixo aqui dessa caixa. Quando a gente cria caixa de texto, a gente precisa prestar atenção nisso. Vou colocar aqui 30, no caso vai ficar menor. Sabe quem é seu público? Deixa eu ver se tem mais aqui. Não. Sabe quem é seu público? Alvo. No caso, o nosso texto está ficando muito para baixo aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui 2 vezes, vamos vir aqui em cima, e vamos diminuir isso aqui, que seria o espaçamento entre as linhas. Pode colocar como automático, porque no caso ele já fica um pouco melhor. Depois a gente trabalha essa diagramação melhor. Okay? Vamos focar agora no alinhamento do texto. E a gente tem um outro texto abaixo. Você vende para quem? Homens, mulheres, parará, parará, parará. Não precisa colocar todas as informações. Vocês vão precisar colocar o texto, viu? Para vocês conseguirem fazer isso prestando bem atenção, tá? Agora eu vou mudar a fonte dessa parte inferior. Eu vou selecionar o texto aqui, arrastando o lado esquerdo do mouse pressionado. Vou vir aqui na fonte que eu preciso, que no caso seria a fonte Intello. Deixa eu colocar Intello. Essa aqui é a fonte da minha identidade visual, tá, gente? É isso que eu utilizo ela. Vou diminuir o tamanho desse texto mexendo aqui. Eu vou colocar aqui em 20. No caso, ele vai ficar menor. No caso, é bom colocar um pouquinho mais de texto para ele poder preencher. Deixa eu copiar isso aqui. C, Ctrl V. O que não foi? C. Eu estou com um problema no Ctrl V, que eu tenho que reiniciar o computador. Mas eu acho que deu para entender, né? E aí, beleza. A gente fez isso aqui, ó. E seguimos aqui as nossas diretrizes, certo? Alinhamos isso aqui. Bacana. Agora, vamos trabalhar a questão do alinhamento central. Porque nesse caso, esse texto, se a gente pegar
Selecionar ele aqui, ó, a gente percebe que o alinhamento dele está correspondendo a esse aqui. E nesse caso, quando a gente for fazer o de cima, que é o que a gente vai fazer agora, eu vou Ctrl, arrastei para cima, dupliquei. Vou pegar aqui, vou jogar ele aqui em cima. Ele vai ficar todo desbagaçado. Calma que a gente vai resolver isso. Vou colocar aqui, ó, planejamento. Selecionamos, vamos aumentar aqui, ó, arrastando, beleza? Vamos pegar uma fonte cursiva? Vamos, eu tenho muitas fontes cursivas aqui, vou pegar a Lobster, não, a Lobster vai ser muito... A gente vai ter uma aula sobre pregnância, sobre fontes, mas não, essa aqui... Pessoal, não precisa ser a mesma fonte, tá? Igual eu expliquei, não precisem se acanhar com relação a isso, bom? Beleza, agora a gente tem o nosso texto aqui, só que a gente sabe que ele não está muito bem alinhado. O que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui na nossa caixa, vamos selecionar o texto e clicar aqui, para ele poder ficar centralizado ao centro. Só que aí, nesse caso, o que está centralizado ao centro é o nosso texto com relação a essa caixa, porque a gente criou uma caixa de texto para fazer isso. Daqui a pouco a gente vai criar um texto sem a caixa também para não ter esse problema. Mas quando a gente clica aqui, a gente já muda. Vocês observam que muda? Aqui, ó, eu venho no texto e clico aqui, a caixa tem os pontilhados aqui, mas também tem os 9 pontos, certo? Bacana. Mas quando eu clico aqui, ela é uma caixa direta, porque eu estou com o Show Transform Controls aqui selecionado, tá? Se você não tiver selecionado, você seleciona, porque você vai perceber essa diferença. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai clicando aqui, com a nossa camada aqui selecionada, a gente vai vir nessas configurações aqui, que são as configurações de alinhamento. Tá? Nesse caso, quando a gente seleciona dois objetos, eu vou selecionar dois objetos para vocês entenderem, ele liberou, mas por que ele liberou com 2 e com 1 não? Porque com 2, eu tenho aqui, na hora que eu clico nesses 3 pontinhos aqui embaixo, alinhar, ou seja, alinhar a partir da, nesse caso aqui, seleção. Seleção porque eu tenho 2. Se eu clicar em qualquer desses aqui, ele vai agir em cima dos 2. Mas nesse caso, eu só quero o planejamento do seu website. Vou clicar nele aqui de novo. Vou vir aqui e em Selection, eu vou colocar Canvas. Canvas é a nossa área de trabalho, onde a gente trabalha aqui. Beleza? Joia. Feito isso, agora ele vai alinhar o nosso texto com relação ao centro aqui, que é onde a gente vai clicar nessa parte. Se eu quiser jogar ele para o começo lá do Canvas, aqui. Se eu quiser jogar ele para a esquerda, aqui. Lembrando que ele vai sempre pegar as características da nossa caixa de texto também. Tá? Não se esqueçam dessa parte, muito importante. Mas beleza, chegamos aqui. Conseguimos. E agora a gente pode prosseguir. O que eu faço para agilizar a minha vida? Porque tempo é dinheiro. Alt pressionado. Arrastei para baixo. Criei uma nova camada. Joguei. Mantendo o Shift pressionado, você vai arrastar aqui, ó, para você descer e manter o seu alinhamento. Tá? Eu só estou arrastando normalmente aqui com o botão esquerdo do mouse mantido. Mas com o Shift eu prendo o meu alinhamento. Com relação aqui na direção que eu estiver usando. Ok? Então, eles estão escrevendo aqui. Aqui está alguns. Aqui estão alguns. Vou selecionar aqui de novo. Vou selecionar a fonte Intello Bold. Vou, no caso, diminuir o meu texto aqui. E vou, no caso, regular minha caixinha de texto para que ela ocupe uma posição melhor aqui, tá? Caso eu fosse colocar o texto completo, coisa que eu não vou fazer agora. Vou clicar aqui e vou com a setinha do mouse mexer aqui para ajustar. Eu consigo diminuir um pouquinho mais esse texto. Selecionei, vou colocar aqui 20. E aí, a gente agora vai mexer aqui no espaçamento entre as letras, entre os caracteres. Como é que faz isso? Clica aqui. E você vai aumentar o espaçamento entre os caracteres aqui, ó. Essa parte desse VA aqui. Em 360, mas isso é indiferente. Estou apertando a seta do mouse para baixo. Seta do mouse não, desculpa, a seta do teclado para baixo. E agora a gente já tem o nosso primeiro esboço, tá? Nosso material. E aí, Robson, mas e como que eu continuo isso? Muito simples. Você pode pegar aqui, tá? Utilizando o seu como referência. Só prender ele aqui. Você vem aqui, ó, onde você tem saiba quem é. Alt, para baixo, duplicou.
eu venho aqui e jogo ele neste alinhamento aqui. Ok? Vou me aproximar mais para não ter erro. Eu quero que essa caixa se encaixe aqui e encoste, tá vendo? Onde eu criei a minha linha guia. E é isso. Não tem erro. Mesma coisa para o de baixo. Só que nesse caso de baixo, vamos respeitar o nosso alinhamento aqui, ao invés de seguir o que eles fizeram. Por que eles fizeram isso eu não sei, mas tudo bem. E lembrando, pessoal, sempre de reorganizar aqui, ó, tá? Na nossa aula de organização de arquivos, a gente falou sobre isso. Sempre mantenha suas camadas organizadas aqui para não se perder. A gente não vai agrupá-las agora, porque ainda tem outras informações para entrarem aqui, mas por essa aula é isso. Tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Valeu, tchau!